A paz do Senhor, meus amigos, meus irmãos em Cristo. Aqui é o pastor Francisco Cândido, mais uma vez, para comentarmos a respeito da revista da Escola Dominical. A nossa lição é a número 10 e o título é A Mordomia das Finanças. É importante todos nós cristãos sabermos lidar com as finanças, o dinheiro. É o din-din, né? Sem dinheiro, nada acontece. Aqui na terra, Deus usa duas coisas para tocar a sua obra: o Espírito Santo e o dinheiro. O Espírito Santo para inspirar, para dirigir, para guiar e para convencer o pecador dos seus pecados. E o dinheiro para as realizações físicas da igreja. O Espírito Santo mexe nos corações, quebranta as almas, leva nossas orações até o Pai, nos inspira, nos ensina, nos mostra o futuro, mas também usa o dinheiro para as construções, pagamentos, sustentação dos obreiros, etc. Isso chama-se finanças. O texto áureo, 1 Timóteo 6:10, o apóstolo Paulo diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Observe que Paulo não está condenando o dinheiro e nem alguém ter dinheiro, mas sim a cobiça por ele. A cobiça é a inveja, ânsia de possuir mais, é a avareza. Isso sim, a cobiça e o amor. O amor vem da alma, vem de dentro para fora. Não é para nós usarmos o dinheiro com amor e cobiça, mas por necessidade, para fazermos a obra de Deus. A leitura do texto se encontra em Eclesiastes 5, versículos 10 e 11, e 1 Timóteo 6, versículos 6 a 10. Vocês leiam em casa para acompanhar aqui o nosso raciocínio. Na introdução diz: nesta aula refletiremos acerca de alguns aspectos da mordomia financeira com base na Bíblia Sagrada. Mordomia financeira é administração financeira. Como vamos administrar o nosso dinheiro de acordo com as Escrituras Sagradas. Veremos que o dinheiro pode ser uma bênção ou uma maldição e que tudo depende do uso que fazemos dele. Irmão, tudo na vida pode ser bênção e pode ser maldição. A Bíblia pode ser uma bênção e pode ser uma maldição. Depende daquele que está estudando e vai praticar o que estudou. Observe aí as grandes religiões do mundo. É só vocês verem que nós temos religiões loucas que tomam por base a Bíblia. O Espiritismo toma por base a Bíblia e mostra lá a pitonisa conversando com o rei Saul e um bocado de coisa mais. Então a Bíblia pode ser uma bênção para muita gente e ela pode ser uma maldição para muita gente também. Tem texto da Bíblia que fala sobre idolatria e nós dizemos que idolatria é pecado, que está escrito lá nos 10 mandamentos que não é fazer mais de homem, mais de pássaro, mais de peixe, nem de coisas que poderão existir no céu, que nós não sabemos o que é que existe lá, nunca vimos, e na terra. Mas outras religiões mostram que idolatria são os bezerros de ouro, só não pode fazer os bezerros de ouro, animais para adorar, e assim mesmo fazem. Mas a mulher também pode ser uma bênção e pode ser uma maldição. Se nós tivermos nossa esposa e usá-la conforme as Escrituras, com santificação, é uma bênção. Mas se usarmos conforme o capítulo 1 de Romanos, como se usa as prostitutas ou algo mais, aí ela se torna maldição na nossa vida, porque estamos usando ela como uma meretriz para fazermos sexos ilícitos de toda forma. O dinheiro também é assim. O dinheiro pode ser uma bênção e pode ser uma maldição. Depende de você e de mim. Número 1, ou tópico primeiro: tudo que temos vem de Deus. Ora, tudo que temos vem de Deus. E aqui está dizendo que no número 1, Deus é o dono de tudo. Deus é o dono de tudo. Foi Ele quem fez o céu e a terra e tudo que neles há. Salmo 24, primeiro. Dê uma olhadinha lá. Há os que são filhos de Deus por criação e há os que são filhos de Deus por adoção, através da fé em Jesus. Irmão, a Bíblia fala em filhos de Deus. Todo mundo diz que é filho de Deus.
mas nem todos são filhos de Deus. Olha, a Bíblia fala em 5 tipos de filho de Deus. O primeiro tipo de filho de Deus é o filho por geração. Esse filho por geração é Jesus. Jesus me disse: eu hoje te gerei. Esse eu hoje te gerei é Jesus Cristo, foi o único. É por isso que a Bíblia chama ele de filho unigênito do Pai. É o único do Pai por geração. Jesus foi gerado por Deus. Salmo 2, versículo 7. Dê uma olhadinha lá. Hebreus 1 e 5. E Hebreus 5 e 5. Dê uma olhada e veja que Jesus é filho de Deus por geração. O segundo tipo de filho de Deus são filhos por criação. Esses filhos por criação são os anjos. Em Salmo 148, versículo 2 e 5, a Bíblia diz que os anjos foram criados por Deus. Colossenses 1 e 16, Apocalipse 10 e 6, nos mostra que Deus criou os anjos. O terceiro tipo de filho de Deus chama-se filho por formação. Esse filho por formação são os homens, as mulheres, porque Deus formou Adão do pó da terra. Gênesis 2 e 7, 1 João 3, 1 e 2. Dê uma olhadinha na sua casa, que nós fomos formados do barro por Deus. Aqui na terra nós temos 2 tipos de homens, de seres humanos. Os seres humanos que são filhos por formação e não são filhos de Deus por adoção. E nós, aqueles que cremos em Deus, como a Bíblia ensina, os cristãos, nós somos filhos de Deus por formação, porque fomos formados por Ele, mas também somos filhos por adoção, porque fomos adotados por Jesus Cristo para sermos filhos do Pai. Agora, o quarto tipo de filhos são filhos por eleição. Aliás, esse filho por eleição trata-se de Israel. Israel, é claro que os judeus fazem parte de Israel. Filho por eleição. Israel foi eleito, nação eleita por Deus dentre as nações, como nação sacerdotal, nação santa, para ser separado como povo escolhido por Deus. Isaías 14, 1, dê uma olhadinha lá, Israel sendo eleito. Isaías 41 e 8, olhe na sua palavra, na sua Bíblia. Romanos 9, do versículo 11 ao 13, Romanos 11, versículo 28. Dê uma olhadinha, vocês vão ver Deus elegendo Israel dentre as nações. E o último tipo de filho de Deus, é o quinto, é filho por adoção. Esse filho por adoção trata-se da igreja. Gálatas 4, versículo 4 ao 7, Romanos 8 e 15. Deus, Ele nos adotou através de Jesus Cristo para sermos seus filhos. É isso que trata aqui esse tópico primeiro. Existe filhos de Deus por criação e filho por adoção, tá? Vamos continuar. Assim podemos afirmar que os não crentes recebem dádivas por permissão de Deus. O mundo está recebendo dádiva, bênção. É um tipo de dom. Existe o dom da riqueza. Salomão diz que a riqueza é dom de Deus. Mas as pessoas que não são cristãs, as pessoas que não têm o conhecimento de Deus, que não aceitaram Jesus como Salvador, eles recebem dádiva de Deus por permissão. Existe 2 tipos de dádiva de Deus, ou seja, 2 tipos de permissão que Deus dá para o homem se realizar, para o homem fazer, 2 tipos de vontades de Deus. Deus tem a vontade ativa e a vontade permissiva. E essa vontade de Deus é quando Ele quer fazer algo, Ele vai e age, Ele diz, eu mesmo vou fazer. Aí é agora que eu vou agir. E Deus age, colocando a vontade dEle em prática. Mas existe também a permissiva. Aquelas coisas que acontecem na terra, que Deus não tomou essa providência para que acontecesse, não foi Ele que planejou, mas Ele permitiu. Ele permitiu porque lá no futuro Ele vai aproveitar aquilo para transformar em uma lição de vida para alguém. E Deus permitiu. Se Deus quer agir, Ele age. Mas se Ele não quer agir diretamente, Ele pode permitir que as coisas aconteçam para que sirva de lição, de castigo para alguém. É a vontade de Deus, ativa e permissiva. Por isso que as pessoas dizem, mas tem gente morrendo na rua, gente mendigando. Deus
ele não agiu para acontecer assim, mas ele permitiu. Ele está permitindo porque isso é uma consequência do pecado. Mas não será para sempre. Ele vai tomar atitude e vai agir futuramente, transformando nosso planeta num grande paraíso novamente. O número 2, o trato com o dinheiro. Muitos se tornaram materialmente ricos, mas espiritualmente são miseráveis. Não adianta nós sermos ricos e interiormente e espiritualmente ser miseráveis. Apocalipse 3,17 tem um exemplo de uma igreja chamada Igreja de Laodiceia. O pastor daquela igreja e o povo daquela igreja diziam: rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Mas Jesus disse que aquela igreja não passava de uma miserável, de uma pobre, de uma cega e de uma nu. Andava nua, miseravelmente, falando de uma forma espiritual, porque eles eram ricos, tinham igrejas suntuosas, bonitas, muita coisa, mas eles não tinham nada espiritualmente, eram pobres, cego, nu, diante dos olhos do Senhor. Tá? A busca por dinheiro e riquezas materiais levou muitas pessoas a cometerem perversidades, violências, crimes inomináveis. As guerras, irmão, geralmente são feitas por causa de dinheiro. Países se destruindo, loucuras, países invadindo outro para tomar território, porque no território tem riqueza. Observe aí a Europa se reunindo, querendo invadir a nossa Amazônia, querendo internacionalizar a Amazônia, como fizeram com a Antártida, para todos os países poderem pesquisar, cada país grande ficar com um pedaço da Amazônia. Eles não querem a mata, porque eles derrubaram lá. O que eles querem é a grande quantidade incalculável de minérios que nós temos em nossa nação, em nosso país, em nossa Amazônia, e até petróleo, que sabe-se que tem muito também na Amazônia. Águas, biodiversidade e outras coisas mais. Tem muita riqueza na Amazônia. Por que esse projeto? Ambição. Eles estão se programando já para o futuro, porque os países da Europa estão em dificuldade financeira. Número 3. A teologia da prosperidade está ensinando que todo crente deve ser rico, porque diz essa teologia, somos filhos do rei. Esse é o tópico 3, números em 3, pretinho aí. Cuidado com a falsa prosperidade. Teologia da prosperidade diz que todo crente deve ser rico, mas a Bíblia diz que Jesus se fez pobre. Paulo diz que Jesus se fez pobre para que fôssemos ricos. Ele se fez pobre para que fôssemos ricos espirituais. Lembre-se que Jesus disse: não ajunteis tesouro no céu. Ou seja, não ajunteis tesouro na terra, onde o ferrugem come, onde a traça rói, mas juntem tesouro no céu, porque lá não tem traça, não tem ferrugem para estragar, para comer e para roer. Nós temos que sermos ricos diante do Senhor. Por isso que Jesus se fez pobre, para que fôssemos ricos. Não é para que tenhamos milhões de dólares guardados para gastar com nossas próprias vaidades, não. Tá? Já foi um servo fiel a Deus, Jó foi um servo fiel a Deus, o irmão Jó, 1:1 de Jó, disse que ele foi fiel, mas embora muito rico, veio certa vez a experimentar a pobreza, mas nem por isso abandonou a Deus. Jó foi rico e ficou pobre, e nem por isso ele abandonou o Senhor. Quando ele era rico, ele era crente, servo, louvava, cantava, e quando ele era pobre, da mesma forma. A esposa dele mudou, mas ele não. A esposa disse: amaldiçoa esse Deus e morre. Ou seja, larga Deus de mão, amaldiçoa, esquece e te suicida. Mas ele disse: mulher, tu falas como uma louca. Nu eu vim a esse mundo, e nu voltarei. E ele passou, foi a glorificar o nome do Senhor. O que aconteceu? Deus honrou Jó, o curou, e ele voltou a ficar rico outra vez e teve família outra vez. E assim, irmãos, nós vamos cumprindo o nosso ID por todo mundo, pregando o evangelho a toda criatura e deixando o reino dessa terra para Deus cuidar, porque Ele vai transformar isso mesmo, e nós vamos ser reis e sacerdotes com Cristo durante 1000 anos na terra e vamos trabalhar para o reino de Deus. O tópico 2, aqui da nossa revista, esse tópico eu não vou comentar porque é repetido. Nós já comentamos na semana passada como o cristão deve ganhar dinheiro. Esse aqui é repetido. Esse tópico segundo ele é repetido.
Já na lição anterior já foi ensinado, não vou falar sobre ele, porque fala sobre o trabalho honesto e os trabalhos ilícitos e sobre a avareza. Nós vamos então pular para o tópico 3, que é como o cristão deve utilizar o dinheiro. Na igreja do Senhor, nós podemos utilizar nosso dinheiro. Primeiro, 1.1, contribuindo com os dízimos. Malaquias 3, 8 a 12, nós temos lá Malaquias dizendo para o povo, naquela época, para o seu povo, para os judeus, que eles tinham parado de dar o dízimo, por isso os sacerdotes estavam deixando o sacerdócio e voltando a trabalhar de empregados. E se o sacerdote deixar de trabalhar no trabalho sacerdotal para trabalhar de empregado, aí a obra para. Quem vai fazer a obra dos sacerdotes? Quem vai fazer os sacrifícios diários, de manhã e de tarde? Quem vai atender as pessoas necessitadas? Quem vai fazer campanha de oração? Quem vai visitar? Quem vai levar a gente para o hospital? Quem vai levar a gente para o casório? Lá no cartório para se casar? Quem é? Isso tudo eu faço. E se vier atrás de mim aqui e eu estiver no meu emprego, como é que eu vou atender? Olha, agora mesmo eu acabei de chegar lá de perto de Marabá. Fui atender um casal. Fui atender lá. Ajudá-los, levá-los lá e trazê-los de volta para resolver um problema lá no cartório. E se eu estivesse empregado, como é que eu ia atender? Aí nós temos que contribuir com os dízimos. E os judeus tinham parado de dar os dízimos naquele tempo. Estava tudo parado, o trabalho parado, e Malaquias começou a dizer para o povo que eles estavam roubando a Deus, porque estavam ficando com os dízimos, não estavam dando para Deus por causa da avareza, e os sacerdotes estavam parados e a obra de Deus sem funcionar. Aí tinha que dar os dízimos para tocar a obra de Deus para frente. E é pecado nós ficarmos com os dízimos e a obra de Deus parar por falta de dinheiro, porque sem dinheiro a obra não vai. Tem que ter homem para fazer a obra, ser humano, tem que ter Espírito Santo e tem que ter dinheiro. Din-din, sem din-din, nada feito, tá? Como é que você vai ter ar-condicionado no seu templo? Como é que você vai ter cesta básica para uma família pobre? Como é que você vai ter reforma da casa do Senhor? Como é que você vai ter pagamento de energias se não tiver dinheiro? Segunda maneira de contribuir, contribuindo com ofertas alçadas. Irmãos, nós temos dois tipos de ofertas. Além dos dízimos, nós temos dois tipos de ofertas. Ofertas alçadas, que é aquela oferta que o pastor pede lá na frente, que um obreiro pede, uma pessoa pede na frente. Aí você se compromete em dar. Se você levantar a mão dizendo que vai dar tal oferta que foi pedida, tal objeto que foi pedido na igreja, e você não der, você passa a ser ladrão de Deus. Porque você já deu, e Jesus disse que 2 ou 3 concordar na terra, está concordado no céu. Quando foi feita a oferta alçada, você deu, todo mundo na igreja viu, foi testemunha. E agora você não deu, você roubou o que você já tinha dado. Você voltou a se apossar do que já não era seu. Por isso que Malaquias 3 e 10 chama de ladrão de Deus. Malaquias 3, versículo 8 em diante, até no 10, 11 por aí. Tá? Então a oferta alçada é quando alguém pede e a gente se promete em dar. E tem a oferta voluntária, é aquela que você sente do coração de dar. Estão fazendo uma obra na igreja, você sente dar 10 sacos de cimentos. Aí você vai e se oferece e leva o cimento na casa do Senhor. É a oferta voluntária. A oferta de voto, você faz um voto dizendo que se alcançar a bênção tal, a graça tal, você vai fazer isso. Vai fazer um culto, vai levar uma oferta na igreja especial, além do seu dízimo. Essa oferta de voto também é um tipo de oferta voluntária, porque você sentiu de fazer aquilo de livre e espontânea vontade. Ninguém pediu para fazer, mas você foi voluntário. Aí é a maneira de você ajudar a igreja. Também usar o seu dinheiro na sociedade civil. Como fazer isso? Evitando dívidas fora do seu alcance. Se você fizer as suas contas só do que você ganha, sem se comprometer a fazer dívida, já é uma bênção muito grande para a sociedade, tá bom? Evitando dívidas fora do seu alcance, o uso irracional do cartão de crédito. Tem gente que tem 2, 3, 4, 5 tipos de cartão de crédito. Em toda loja que passa faz um cartão, em todo banco faz um cartão, e começa a comprar demais e no final não pode pagar. E você sabe que o juros de cartão de crédito do Brasil é mais de 300% ao ano. Aí o negócio vai ficar complicado e você vai ficar envergonhado ou endividado. Sabendo, irmão, que o rico domina sobre os pobres.
O que toma emprestado é servo do que empresta. Provérbios 22, versículo 7. O pobre que deve o banco, ele é escravo do rico. O rico, ele domina. O banqueiro domina sobre os pobres. Você vai pegar um empréstimo do banco, não pode pagar, você está sendo dominado pelo rico, o dono do banco. E você agora é escravo dele. Vai ficar todo tempo endividado. Então não faça isso. 2.2. Evitando os extremos. De um lado, aos avarentos que se apegam demasiadamente à poupança. Ou seja, não gastam. Tudo que é extremo é ruim. Extrema esquerda é ruim, extrema direita é ruim. Tudo que está nos extremos estão nas pontas. Outro está na ponta esquerda ou na ponta direita. É isso aí. E tem aqueles que poupam demais. A família passa necessidade e ele com dinheiro guardado. Não gasta, vive da pobreza, com os móveis mais ruins possível, coisinha ruim em casa, sendo que ele tem dinheiro, tem condição de fazer, tem gado, tem tudo. Mas ele é ranzinza. E, como diz aí, mão de vaca. Porque, você sabe, a mão da vaca é fechadinha. Toda redondinha, não tem dedos para fechar e abrir. E não segura nada. Aí esse vive no extremo da miséria, poupança demais. E tem o outro que está na outra extrema, que faz despesa além do limite, gasto além das suas possibilidades e fica numa situação difícil e envergonha a sua família, até a própria igreja, porque os comentários vão grande e dizem, ó, os crentes, são os crentes que estão devendo aqui, sendo que é um só ou dois. Tá? Agora, 2.3. Tendo controle da renda. Em nosso país, grande parte das pessoas recebe apenas o denominado salário mínimo. Nós temos que ter controle da renda. Se você ganha 2 mil, você vai ter um padrão de vida de quem ganha 2 mil, sabe? 2. E quem ganha salário mínimo tem que aprender a viver como quem ganha só um salário mínimo. Se você ganha um salário mínimo e for querer ter um padrão de vida de quem ganha 5 salários, você vai ser sempre um devedor, estando sempre endividado. Aí, 2.4. Não fique por fiador. Irmão, não seja fiador de ninguém. Provérbios tem vários textos, vários versículos que diz para não ficar como fiador de ninguém. Cuidado, não é bom ficar como fiador. A Bíblia fala sobre isso, irmão. Olha aí, Provérbio 11:15, só para citar um. Quem fica fiador de outrem, esse outrem é outro no plural, outros. Quem fica fiador de outrem sofrerá males, mas o que faz de um ser estará seguro. Quem fica fiador de outrem sofrerá males, mas o que foge de um ser, ou seja, de ser fiador, estará seguro. Então fuja. Veja Provérbio 17, versículo 18, Provérbio 20, versículo 16, Provérbio 22, versículo 26, Provérbio 27, versículo 13. Dê uma olhada lá. Não seja fiador, não empreste talão de cheque para ninguém e nem compre para ninguém no seu cartão de crédito, porque você vai ter prejuízo. Essas pessoas, muitas delas são aproveitadoras e não vão cumprir com o seu trato e vão fugir de você depois. Fuja dos agiotas. 2.5. Os agiotas te emprestam dinheiro, mas cobram com usura, cobram além dos juros cobrados pela nação, permitido por lei. São juros extorsivos, isso aí é extra-bíblica e é contra as normas de Deus. Esses juros são ilícitos, esse empréstimo de dinheiro é clandestino. Pessoas que emprestam dinheiro por aí, eles não são representantes de bancos, não é banco, então não pode emprestar. 2.6 para encerrarmos, tá? Pagar os impostos. Todos nós temos que pagar os impostos. E Romanos 13:7 nos diz, portanto, dai a cada um que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor e a quem honra, honra. Não pode fugir dos impostos. O cristão precisa comportar-se como cidadão dos céus, no trato com o dinheiro. Que Deus abençoe e controle bem a sua renda. Até o próximo domingo, quando estaremos falando um pouco sobre a lição número 11.